agora. Então lá em João 15:4 diz assim: está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. 5. Eu sou a videira, vós sois as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Volta no 4 para mim. Querido Deus, nós te pedimos a tua bênção, fala conosco através da tua palavra. É que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então olha só, irmãos, Jesus falou: está em mim e eu em vós. Então, qual que é o grande segredo para um líder? Não só para um líder, para um cristão. Mesmo que você não é líder, mas só de você ser um cristão já é uma grande responsabilidade, porque você é a noiva de Jesus. Jesus é o nosso noivo, e nós estamos comprometidos com Ele, amém? Ele vem para buscar uma noiva zelosa, não é uma noiva relaxada, que nem nós vimos lá naquelas 5 virgens relaxadas, mas Ele vem buscar uma noiva zelosa. Glória a Deus por isso. E nós temos que estar então, irmãos, unidos. A vara de si mesmo não pode dar fruto. Então eu não posso dar fruto de mim mesmo. Eu só posso dar fruto se eu estiver ligado na videira, que é o tronco da árvore, é onde tem a vida da árvore. Então em Deus existe vida. Se eu estiver em Deus, eu vou dar muito fruto. Então, pastor, como que eu dou fruto? É só eu permanecer nele. Qual que qual que é o meu grande desafio como cristão? Permanecer em Deus, permanecer em Cristo, conhecer ao Senhor. Lembra daquelas virgens relaxadas? Elas foram comprar o azeite, quando voltaram, falaram assim: não vos conheço. Já pensou você ouvir isso, irmãos, que Jesus não te conhece? Você não pode ouvir isso de Jesus. Você tem que ouvir, Ele dizendo assim: eu te conheço sim, você é a minha noiva, você é a minha filha, o meu filho, eu tenho prazer em você, você andou na minha presença. Glória a Deus por isso. Então, queridos, qual que é o nosso grande desafio? Permanecer em Deus. E como que eu permaneço em Deus? Aqui é o segredo. Nós falamos segunda-feira passada de 3 coisas. Primeira coisa é as disciplinas espirituais. Eu preciso ter disciplina na minha vida espiritual. As disciplinas me fazem permanecer em Deus. O que são as disciplinas? Oração, Bíblia, livro. Então, querido, por que eu quero enfatizar isso? Porque isso tem que fazer parte da sua vida. A oração tem que fazer parte da sua vida. Oração diariamente. A Bíblia tem que fazer parte da sua vida. Você não pode tirar os seus olhos da palavra de Deus. A Bíblia tem que ser o teu alimento. Assim como você almoça todo dia, toma café, almoça, janta. A Bíblia tem que ser também o teu alimento. E o livro também, ele é muito importante. Ah, pastor, o livro também é importante. Irmãos, esses 3 são as nossas disciplinas, e isso não estou falando do jejum também, que você pode também acrescentar, não estou falando de cultos também, que isso aqui é uma coisa que nós temos que estar, não é? Mas nós estamos falando de disciplinas espirituais. O líder saudável, ele tem disciplinas, autodisciplina, oração, Bíblia, livro, oração, Bíblia, livro, oração, Bíblia, livro. E olha só como o livro também é importante, querido, que algumas pessoas ignoram o livro. Eu lembro que quando eu me converti, eu li um livro que ele fala assim: nem 1 hora pudeste vigiar comigo. E esse livro falava que todos os cristãos têm que orar pelo menos 1 hora. Porque Jesus falou assim: nem 1 hora pudeste vigiar comigo. E através desse livro, desde a minha conversão, eu procuro orar 1 hora por dia, pelo menos 1 hora por dia. Então, desde quando me converti, eu sempre orei 1 hora por dia. Porque é por causa de um livro que eu li. Olha como que um livro, irmãos, ele acabou me influenciando por toda a minha vida, por toda a minha trajetória. Um livro que eu li, um pastor que foi inspirado por Deus para escrever uma pregação que ele pregou, quem sabe na igreja dele, que eu não tive lá, mas ele escreveu, e eu pude comprar o livro, e fui ministrado por um pastor, por um homem de Deus. E até hoje esse livro me influencia. Eu lembro que logo quando me converti, irmãos, eu li um livro também chamado O Ocultismo do Rock. E a partir daquele livro, nunca mais eu quis ouvir música mundana. Porque ele começou a falar das letras que estão por trás das músicas, não é? As letras subliminares, que muitas vezes você está cantando lá, vamos colocar, como que aquela cantora Daniela Mercury, né? O dono dessa cidade sou eu. Você está dizendo que quem que é o dono dessa cidade?
Então muitas vezes você está cantando, o dono dessa cidade sou eu, você está dizendo, olha, eu sou o Satanás, eu sou o dono dessa cidade, você está cantando para mim. Muitas vezes são pessoas que por detrás, tem muitas músicas, irmãos, de rock, que pessoas fizeram pactos para serem ricos. Depois que ficaram ricos, essas pessoas depois acabaram se matando, porque o diabo cobrou delas. Então, muitas vezes, livros que, muitas vezes eu nunca tive, e através desse livro que eu li, eu entendi que eu precisava, né, louvar a Deus, eu precisava então ser um cristão onde eu precisava adorar a Deus. Então eu não estou dizendo que todas as músicas são pecados, as músicas seculares são pecados, mas tem muitas músicas que você canta que está contrária à palavra de Deus. Você vê que muitas vezes o livro ele te ajuda a pensar, ele te ajuda a crescer, ele te ajuda no teu processo de maturidade. Então, queridos, 3 coisas importantes na vida de um cristão avivado: oração, Bíblia, livro. Oração, Bíblia, livro. Hoje nós vemos a pastora pregando, e ela prega muito bem, mas eu lembro que quando ela começou a pregar, eu nem chamava ela para pregar, irmão, porque as pregações dela, né, tinha nada a ver. Mas depois ela começou a ler um capítulo da Bíblia por dia. Ela começou a meditar na Bíblia. E aí eu vi, irmãos, que o nível de conhecimento dela começou a crescer. Ela começou a amadurecer na palavra de Deus. E ela começou a pregar poderosamente. Por quê? Ela começou a dedicar tempo na Bíblia. Nós íamos para a praia, irmãos. Ela pegava aquela Bíblia dela e ia para a praia. Né? Batia onda lá, pegava, né? Onde ela ia nas férias, Bíblia. Onde ela estava com a Bíblia, anotando. Qual que foi o segredo dela? Um capítulo da Bíblia por dia, um capítulo meditando, um capítulo da Bíblia por dia. E hoje você vê a pastora pregando com sabedoria, com graça, mas por quê? Porque ela se dedicou ao quê? Oração, Bíblia, livro, oração, Bíblia, livro, glória a Deus. Queridos, o crescimento ele tem que ser intencional. Você não vai ser igual a Jesus, não vai acontecer, aceitei Jesus, eu vou crescer, não. Você aceitou Jesus, você tem o Espírito Santo, mas agora você precisa amadurecer. Amadurecer através da oração, amadurecer através da Bíblia, amadurecer através de livros. Se você usar essa trilogia, oração, Bíblia, livro, você vai ser um cristão avivado. Glória a Deus. São os meios da graça. Porque tem muita gente que cai no pecado. Ó, pode ver, não ora mais, não lê mais a Bíblia, não se esforça em ler um livro, não se esforça. Queridos, nós precisamos nos esforçar. Se você não se esforçar, você não vai crescer. Segunda coisa de um líder avivado, fé. Nós falamos segunda-feira passada. Nós temos que ter irmãos, presta atenção, você tem que ser um homem de fé. Você tem que ser uma mulher de fé. Você tem que ser uma pessoa cheia de fé. Fé é decisão. Fé é algo, irmãos, que Deus ele requer de nós. Sem fé é impossível agradar a Deus. Nós estamos colocando um desafio agora, né, de novembro. Você tem que ter espírito de fé. Eu vou abrir um CE, eu vou ganhar muitas almas, eu vou para cima. Você não pode falar assim, que muitas vezes você fala assim, a pessoa, ela quer ser cheia de fé, mas ela fala assim, é difícil, né? O pastor está exigindo demais. Você quer ter fé que jeito? Murmura, fala mal, não é? Não tem o espírito de fé. A Bíblia diz, irmãos, que Josué e Caleb, Deus falou, tem uma terra para vocês, eu quero que vocês tomem posse da terra prometida. Chegou lá, 10 pessoas falando, nós não podemos. Só olharam para o gigante, só olharam para a dificuldade, só olharam para aquilo que não podia fazer. Presta atenção, querido, se você ficar olhando para as dificuldades, se você ficar falando das dificuldades, a tua fé vai ser pequena, a tua fé vai ser nula. Você não pode ficar olhando para o gigante, você tem que olhar para a promessa, você tem que olhar para o que Deus te prometeu. Você não é um líder para ficar sentado, você é um líder para ganhar, para fazer a diferença, para entrar nas casas, para expulsar os demônios, para curar os enfermos. Você é um líder para ganhar almas, aleluia! Pode aplaudir ao Senhor. Queridos, presta atenção, a tua energia, ela vai ser de acordo com a tua fé. Você tem que ser um homem de fé, uma mulher de fé. Profetizar lá no vale dos ossos secos. Profetizar nos momentos difíceis. Você tem que se levantar como um gigante de fé. Josué e Caleb disse, nós podemos. Deus falou, vai acontecer, em nome de Jesus.
Queridos, se entrar alguém doente na sua célula, você vai orar até ele ser curado em nome de Jesus. Você não vai aceitar a doença, sabe por quê? Porque quem tem fé, ele é corajoso. Quem tem fé vai para cima em nome de Jesus. Está desempregado, vamos orar, Deus vai abrir a porta, a melhor porta em nome de Jesus. Queridos, a Bíblia diz que tudo é possível aquele que... Não é tudo é possível aquele que murmura, que reclama. A Bíblia diz que tudo é possível aquele que crê. Você tem que ser um líder de fé, um cristão de fé, profetizando. Você tem que profetizar lá na sua célula. Ah, tem poucas pessoas. Vai ter gente, gente se converter aqui. Unge. Estava conversando com o pastor Nivaldo no discipulado agora. Sábado ele estava evangelizando. Juntamente com a igreja. Ungindo o bairro. Só quem tem fé faz isso, irmão. Porque o desanimado fica reclamando. O desanimado não faz nada. E reclama do preço. Mas a pessoa de fé, ele age. A pessoa de fé, querido, ele unge, ele profetiza, ele declara, ele vai para cima. É nós, pastor, 282, é nós. Eu não vou trazer 2, eu vou trazer mais. Sabe por quê, querido? O grande problema, irmãos, o grande problema nosso são os medos. Medos, sabe, correr risco. Vou correr risco. Eu estava falando com o pastor Celso do nosso discipulado, hoje à tarde. Irmãos, por que Davi foi enfrentar Golias? Porque se você olhar bem, Davi poderia ter morrido, pastora. Poderia ou não poderia? Sabe quem não ia morrer? Quem não ia enfrentar ele. Se Davi pensasse nos riscos, ele ia para a guerra. Davi não pensou, irmão, pensou na vitória. Sabe qual é o grande problema teu e meu? Que muitas vezes nós ficamos pensando nos riscos. Nas impossibilidades. Nos medos. Se Davi pensasse nos riscos, ele teria medo. Se Davi pensasse, R$50 vou ter que desembolsar, você está pensando no dinheiro ou nas almas? Você viu que o foco está errado? Se você pensar nas almas, você não para de pensar no dinheiro. Agora, se você pensar no dinheiro, você nem pensa nas almas. Você viu que muitas vezes o nosso foco, em vez do povo focar a promessa, focou o gigante. Sabe qual é o problema da fé? Você está focando as coisas erradas. Foca o teu casamento restaurado, foca o teu filho cheio do Espírito Santo, foca a tua célula crescendo, foca a tua igreja multiplicando, foca certo! Porque se você focar errado, tudo que você foca expande. E daqui a pouco você fala assim, nós não podemos, nós somos que nem gafanhotos. E eles nos viram como gafanhotos, eles nem viram eles. Mas a Bíblia diz que Deus falou assim, eu me alegrei com Josué e Calebe. Esses incrédulos aí não vão tomar posse da terra prometida coisa nenhuma. Mas Josué e Calebe, eu vi que ele tem um outro espírito. Querido, presta atenção, você não é igual. Você não é igual, você é diferente. Olha para o teu irmão e fala para ele, você não é igual, você é diferente. Porque, presta atenção, a maioria faz parte dos 10. A maioria faz parte dos 10. Você não é igual, você é diferente. Josué e Calebe é 20%. É 2 só. Querido, presta atenção, é por isso que você está aqui no Tadel de segunda-feira. Porque você não é igual. Irmão, um crente para estar na segunda-feira, ele não é igual. É ou não é? Você podia estar no shopping, você podia estar assistindo o jogo, você podia estar jantando, você podia estar comendo sobremesa agora. Você podia estar assistindo tela quente. Nem tem mais, tem? Você podia estar no Netflix. Você podia estar assistindo lá a Record. Séries. Ou na novela, né? Ou na novela. Olha para mim aqui. Você não é coitado. Você não é vítima. Você é filho do Deus vivo. Você foi chamado, querido, para fazer a diferença nessa geração. Nós temos pouco tempo para viver aqui. Querido, Jesus vai voltar e Ele tem que nos pegar pronto e trabalhando. Porque
o que tinha 5 multiplicou, o que tinha 2 multiplicou. Mas o medroso, olha o medroso enterrou. Tenho medo, tive medo. É o medo que te paralisa, é o medo que faz você parar, é o medo de você, sabe, dos desafios de correr riscos. Se Davi pensasse no medo, ele não enfrentava o gigante, porque ele podia morrer. Mas, irmãos, mesmo se ele morresse, ele ia morrer lutando, do que ser um covarde. Só faz história, irmãos, quem tem fé. Só é lembrado na história aquelas pessoas que têm fé. Só é lembrado na história aquelas pessoas que têm um espírito de conquista. E Deus chamou você para conquistar. Você toma posse? E eu quero falar agora do terceiro tópico de um cristão avivado, de um líder avivado. O terceiro tópico. Primeiro, fala comigo, disciplinas espirituais. Você tem que ser disciplinado. Meios de graça. A graça é a força capacitadora. Mas como que eu tenho força capacitadora? Meios de graça. Sabe como você vence o pecado? Meios de graça. Oração, Bíblia, livro. Oração, Bíblia, livro. Oração, Bíblia, livro. Oração, Bíblia, livro. Eu duvido se você tiver oração, Bíblia, livro, você vai ser um crente comum. Oração, Bíblia, livro. Oração, Bíblia, livro. Oração, Bíblia, livro. Oração, Bíblia, livro. Eu duvido. Porque aconteceu comigo isso. Agora, segundo, fé. Fé inabalável. Uma fé, olha para mim aqui, queridos. Fé inabalável. A Bíblia diz que a vitória que vence o mundo é a nossa. Se você quiser vencer o mundo, você tem que ter fé. Você não pode aceitar. Qual que são os impedimentos da sua vida? Eu quero desafiar você em desafiar esses impedimentos. Eu quero começar para você olhar no teu redor e ver quais são os impedimentos. É financeiro? Profetiza. É físico? Profetiza. O que está te impedindo? Quais são os gigantes que estão se levantando? Quais são os gigantes? Levanta-se. Levanta, irmão, desafia o gigante. Levanta. Toma posse. Glória a Deus. Muitas vezes esse problema que você está passando, sabe para quê? É para Deus forjar a tua fé. É para Deus forjar uma fé viva, inabalável. A Bíblia diz que a fé é o escudo. Ela é um escudo que pode apagar todos os dardos inflamados do maligno. Sabe como o diabo desanima os crentes? Ele coloca um sentimento, ele coloca um pensamento, ele vai colocando um pensamento, ele vai lançando os dardos inflamados. Aí o pensamento vem, cai para o coração. Eu estou desanimado, eu não quero mais fazer mais a obra, eu não quero mais fazer. Por quê? Vem um pensamento de desânimo, vem um pensamento de prostração, vem um pensamento e você não tem fé para dizer: basta, Satanás, sai da minha frente, eu vou vencer. Deus me chamou para vencer, Deus me chamou. Glória! Agora, se os membros chegam na cela, vê um líder morrendo, está difícil, né, irmão? Misericórdia. Levanta essa bocona para profetizar em nome de Jesus. Deus é comigo, Deus vai dar vitória, Deus está conosco. Qual que é o problema que vocês têm? Vamos orar, senta na cadeira do milagre aqui, vamos profetizar, vamos orar. Vai acontecer o milagre em nome de Jesus. Eu fiquei sabendo que numa célula, uma pessoa tinha uma mão mirrada lá, eles ficaram orando. Oraram meia hora, nada, oraram outra meia hora, nada, oraram. Irmãos, não sei quanto eles ficaram orando. A célula. Chega uma hora que a mão voltou. O milagre aconteceu. Como que pode isso? Querido, tem hora que Deus fala assim: eu quero ver a tua perseverança, eu quero ver a tua fé. Porque quem crê profetiza, quem crê persevera, quem crê fica perseverando, quem crê persevera, quem crê persevera. Uma vez um irmão falou: pastor, que você nunca desanime em ficar falando essas coisas aí. Eu falei: é ruim eu desanimar, hein? É ruim, hein? É ruim. Só como Jesus me levar. Aí eu paro de falar. Terceiro, um líder avivado, ele tem que ter disciplinas, ele tem que ter uma fé inabalável, fé de Josué e Caleb, fé de Abraão. E um líder avivado, ele precisa ter a cultura do amor. Queridos, eu quero falar sobre isso hoje com vocês. A nossa igreja, a tua célula,
tem que ser um ambiente de amor. Porque é o amor que traz o avivamento. Não é o avivamento que traz o amor, é o amor que traz o avivamento. E eu te pergunto, como tem sido o seu amor? O seu amor para com o teu noivo, para com o teu Jesus. Tem gente que fala assim, eu não quero fazer nada na igreja. Por que ele não quer fazer nada? Porque, irmãos, ele não entendeu que ele é a noiva de Cristo. Ele não é apaixonado pelo noivo. Ele não está fazendo nada no reino de Deus. E na parábola dos talentos nós vemos que um teve medo, porque ele não se interessou, ele foi chamado de mau, porque ele não se importou com a vida do próximo. Ele não se importou se as pessoas vão para o inferno ou não. Ele não se importou em usar os talentos. Ele não se importou com nada. Ele não se importou com o seu Senhor, que ali representa Jesus. E não se importou com o próximo. Queridos, essa cultura de amor é muito importante nas nossas vidas. Sabe por quê, irmãos? O que dá sentido na nossa vida é o amor. Quando eu faço as coisas, irmãos, eu tenho que fazer com amor. Com amor a Deus. Eu preciso amar a Deus. Coloca para mim João 13, 34, 35, Fabrício. Eu tenho que ter amor. Porque é o amor que dá sentido à vida. Olha, um novo mandamento vos dou. Irmão, mandamento é sugestão? É ordem. Que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós, uns aos outros, vos... A nossa célula tem que ser, irmãos, o lugar do amor. As pessoas têm que entrar lá e não ter uma experiência de fofoca, de confusão, de maltrato, uma experiência de, sabe, não, mas um ambiente de amor. E esse amor tem que estar em perdão, tem que estar em abraçar, tem que estar em beijar, tem que estar em se importar um com o outro. Não é? E isso, irmãos, é o que dá sentido à nossa vida. Quando temos um ambiente de amor, tem saúde. Queridos, o ambiente de amor é um ambiente que cura. O ambiente de amor é um ambiente que sara as nossas feridas. As pessoas, elas estão querendo amor. E onde elas vão encontrar o amor? Elas têm que encontrar em nós. Olha, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Sabe onde as pessoas adoecem? Quando não tem amor. Pessoas ficam doentes quando tem falta de perdão. Pessoas que não perdoam, irmãos, são pessoas doentes. Todas as doenças espirituais, até físicas, é por causa da falta de perdão. O grande problema, irmãos, é o rancor, é o ódio, é a raiva. E nós temos que lutar contra isso. Porque um dos frutos do Espírito, o primeiro é o amor. Nós precisamos ser peritos em amar, em falar bem das pessoas. Não falar mal das pessoas, falar bem das pessoas. E nós temos que nos corrigirmos. Quem sabe tem um vício de falar mal, de criticar, de apontar, sabe, de só ver defeitos. E muitas vezes, irmão, tem mãe que só vê defeito nos filhos. Filhos que só vê defeito nos pais. Liderados, só vê defeito nos líderes. Líderes que só vê defeito nos liderados. Queridos, nós não somos juízes. Nós somos filhos para amar, fomos feitos para amar. E quando nós amamos a Deus de todo o nosso coração, que é o primeiro mandamento, e amamos o nosso próximo como a nós mesmos, irmãos, nós somos avivados. Porque o amor, ele traz avivamento. Eu quero abrir CE, porque eu quero falar para a pessoa que está lá no mundo, dizendo assim, tem salvação para você, tem qualidade de vida para você, tem um céu te esperando, e o inferno, sabe, para você evitar. Eu quero estar no encontro com Deus, porque eu quero ver pessoas cheias do Espírito Santo. Irmãos, é o amor que tem que nos motivar. Um líder, irmão, um líder avivado, é um líder que ele é movido pelo amor. Glória a Deus. Quem ama, ele é feliz. A felicidade está em você amar a Deus e amar o teu próximo. E olha só, em amar e não esperar nada em troca. Você não precisa esperar nada em troca. Sabe qual é o grande problema que pessoas estão feridas na igreja? Sabe por que tem pessoas sofrendo na igreja? Porque pessoas criam expectativas.
E quando você cria expectativa em pessoas, você se decepciona. Só decepciona quem tem expectativas. Quando você não tem expectativa, você não decepciona. O que você tem que fazer? Querido, você tem que amar sem esperar nada em troca. Tira as expectativas. E você não vai decepcionar. Você vai falar assim, olha, eu quero amar. Porque se eu ficar criando expectativa, o irmão não me deu paz do Senhor. O irmão não me deu um presente no meu aniversário. O irmão não sei dá quanta. O irmão não sei dá quanta. O irmão não sei dá quanta. Irmão, vamos crescer? A célula não foi me ver. Tira a expectativa. Ama, sem esperar nada em troca. Um líder avivado é um líder, irmão, cheio de amor. Ele sabe falar com as pessoas. Ele tem cuidado para não magoar as pessoas. Ele tem cuidado de, sabe, ele tem zelo pelas pessoas. Ele não quer trazer escândalo. Olha que tremendo, irmãos. Olha o que a Bíblia diz. Quem vai ser lançado no inferno? Os crentes que trazem escândalo. Sabe por quê, irmãos? Você foi criado não para trazer escândalo. Você foi criado por Deus para trazer a glória de Deus. Com a sua vida. Amando as pessoas. Queridos, presta atenção. Só o fato de você estar liderando, você é um canal de bênção para abraçar, para receber as pessoas, para discipular, para cuidar, para visitar. E quando você entende que você foi chamado para amar, para tocar nas pessoas, como que eu amo as pessoas? Quando eu sorriso, quando eu sorrio, quando eu abraço, quando eu trato bem, quando eu chamo para perto. Queridos, nós precisamos amar. Uma célula que ama é uma célula avivada, um líder que ama. Irmãos, repara, toda pessoa amorosa, as pessoas querem estar perto dela. Sim ou não? Quem é amoroso, outra coisa, querido, vai ter problema lá na tua célula? Vai, toda família tem problema. Perdoa, resolve, chama, conversa, pede perdão, para de dar desculpas. Esses dias uma pessoa falou assim, pastor, uma pessoa ficou magoada porque você não foi visitar ela e tal. Eu disse, irmão, realmente, eu errei. Eu não fui mesmo, me perdoa, e eu devia ter ido. Eu errei. Mas ficou... Irmãos, eu devia ter ido. E eu não fui. Errei. Ou ninguém erra. Nós erramos. Eu não, né, já até falei para os pastores, eu errei. Eu devia ter ido. E eu não fui. Amém? Preguiçoso. Mas já me arrependi. Já pedi perdão. Estou perdoado, amém? E quero me consertar. Porque nós erramos. Irmãos, e está tudo bem quando você erra. A Bíblia diz que quando você pede perdão, né, Ele te perdoa dos teus pecados. Ele é fiel e justo para perdoar todos os pecados. E eu sou líder humano e eu vou errar. E agora o que eu tenho que fazer? Não errar mais. Ser mais atento. Então eu devia ter visitado, não fui visitar. E a pessoa está certa de ficar magoada. Não está errada não. Mas eu não posso ficar dando desculpa. Eu tenho que falar, eu errei. Eu devia ter ido. E eu errei mesmo porque você, né, essa pessoa é muito preciosa, eu devia ter ido lá, com certeza. Então, queridos, nós não somos perfeitos. Perfeito só tem um que é Jesus. Mas nós temos que, o amor, querido, ele marca as pessoas. Porque tem pessoas que estão com uma experiências muito, muito ruim de célula, de discipulado, sabe? E isso não pode acontecer, porque o amor traz experiências boas, mas quando não tem o amor, vai ter experiências ruins. E essas experiências ruins vai fazer com que a pessoa muitas vezes vá embora da célula, nunca mais volte, vai embora da igreja. E nós não podemos perder pessoas. Glória a Deus. E nós erramos muitas vezes na maneira de falar, nós erramos na maneira de tratar, nós vamos errar porque mas nós temos que estar nos consertando, saber falar com as pessoas, saber amar as pessoas, saber tratar bem as pessoas, porque o que traz o avivamento também é o amor. Vamos colocar de pé, em nome de Jesus. Amém, Claudinei, querido? Claudinei, querido, está amoroso agora, hein? Está mudado, Claudinei. Glória a Deus. Glória a Deus. Fala comigo assim, disciplinas, fé, amor. Glória a Deus. Que você possa ser um cristão avivado. Em nome de Jesus.
todo mundo que passar para a sua célula vai ser amado, vai ser beijado, vai ser tratado bem, amém? Olha só o que aconteceu com uma célula, irmãos. A pessoa chegou e a pessoa ficou tão assim, constrangida pelo amor do líder, né, da célula. Aí um dia ele falou assim, eu não tenho dinheiro não. Ele pensou que ele estava tratando muito bem ele, porque ele tinha dinheiro, né? Não tem dinheiro. O líder falou assim, querido, não, fique em paz. Aí, a gente está tratando você porque nós amamos você mesmo. Ele ficou tão constrangido que eu acho que ele falou assim, deve ser por interesse, não é possível, né? E nós temos interesse sim, interesse em abençoar as pessoas. Queridos, é tão gostoso você amar. A pessoa egoísta, ela é insatisfeita. A pessoa amorosa, irmãos, ela é satisfeita. Amém? E satisfação é uma coisa que você tem que aprender a viver, a ter. Satisfação não está lá no pacote do fruto do Espírito. Satisfação é uma coisa que você tem que aprender a ser satisfeito. Glória a Deus. Feche seus olhos, coloca a mão no teu coração. Pai, obrigado por essa palavra. Nós queremos, Senhor, ter as disciplinas espirituais. Oração, Bíblia, livro. Queremos ter, ó Deus, uma fé inabalável. Nós não aceitamos a derrota, não aceitamos, ó Deus, os desafios. Nós tomamos posse, nós vamos crer, nós vamos, ó Deus, vencer todos os desafios que se enfrentarem da nossa vida, porque o Senhor nos chamou para ser como Josué e Caleb, e nós queremos também ser amorosos também, queremos amar, queremos aprender a perdoar, amar de verdade, amar não só de palavras, mas com atitude, Senhor, e que o nosso coração seja segundo o teu coração, é que nós oramos, em nome de Jesus, amém. Pode aplaudir ao Senhor? Queridos, duas coisas, Pastor Heron tem ovos e verdura, lá em cima você pode estar comprando. E a nossa irmã Érica, irmãos, quem votou na Érica aqui? Amém. Ela teve 172 votos, infelizmente não entrou. Nós acabamos trabalhando muito bem, né, essa eleição do Conselho Tutelar. Mas na próxima, se Deus quiser, ela vai ganhar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não desanima não, irmã. Na próxima você entra. Você toma posse? Está liberado uma palavra. Estamos usando por fé. Está liberado uma palavra. Na próxima você entra. Quem concorda diz amém. Está selado então. Sobe aqui, pastora. Glória a Deus, amém. Deus sabe todas as coisas. Mas pelo menos a igreja Manaim elegeu, graças a Deus. Eles conseguiram eleger um conselho, né, uma conselheira tutelar, se uniram. E isso é maravilhoso, porque nós temos uma serva do Senhor lá agora que vai nos representar. A Universal elegeu 3. A Universal elegeu 3, só aqui em Osasco. A Manaim também elegeu uma. Então a gente fica feliz porque vai ter homens e mulheres de Deus ali. Infelizmente nós não conseguimos. Irmãozinho, com 400 votos ela entrava, né? Com 400 votos. E nós tínhamos muita gente aqui, mas é assim, né, irmãos? A gente precisa aprender, eu estava conversando com a Érica, estava dando discipulado agora para o meu grupo. Nós precisamos aprender a nos unir mais, a estar torcendo mais um pelos outros. Foi uma oportunidade única que Deus nos deu e eu quero abrir o meu coração. É muito maravilhoso, o trabalho de conselheiro tutelar é maravilhoso, porque vai entrar em casas, vai cuidar de crianças. Nós tivemos um outro lado aí, que batalhou bastante, encheu, e conseguiu eleger também pessoas que, muitas vezes, os nossos filhos, os nossos netos estarão agora. Não representam nossos valores. Não, e entrou muita gente. A que ganhou em primeiro lugar, foi assim. Então, a gente vê assim, a desunião da igreja do Senhor Jesus, né? A gente vê a desunião, porque parece que é dentro de casa que o negócio não funciona. E aí eu vou trazer até para um outro âmbito. Você vê que às vezes assim, as pessoas fora de casa são maravilhosas, beija, abraça, mas dentro de casa não olha na cara do marido, não olha na cara do filho, ninguém se conversa. E a igreja do Senhor Jesus, algumas igrejas estão assim. A gente precisa aprender a se unir mais. Como a Érica falou, pastora, tanta gente de fora que não era da igreja votou, que eu acho que a maioria que votou em mim não foi da igreja. Eu falei, não, irmã. Eu acho que pelo menos uns 100 votos você teve da nossa igreja, que tem 2.000 pessoas. 1.500, né? 1.500 pessoas, pelo menos 100 votos a gente teve. Mas poderíamos estar aí, não é para aparecer, viu, irmãos? Não é para nada disso.
é porque nós sabíamos que as nossas crianças de Osasco estariam em boas mãos. Fiquei feliz, a Universal, graças a Deus, o pastor Joel, o pessoal da Igreja Universal aqui de Osasco, porque é só Osasco, não é São Paulo, é Osasco. Osasco, 3 conselheiros tutelares, Igreja Manaim, né? Parabéns Nosso também. amigo, pastor Nosso Gerson. amigo pastor Gerson, estou feliz, porque alivia o nosso coração de saber que essas pessoas estão lá. A esposa também do Bruno, a igreja do Naldinho elegeu também a Letícia, a igreja do pastor Naldinho, que tem, né? Não é grande não. Tem 100 membros. Tem 100 membros, mas os 100 membros se multiplicaram 500. e eles conseguiram 500 votos. Elegeu. E que Deus tenha compaixão de nós, viu, irmãos? Misericórdia. Já passamos por isso uma vez, que eu fui muito, enfim, né, muito sarro. O tamanho da igreja da senhora, da outra vez foi tanta gente, agora não foi ninguém. E vou amanhã é dia que eu vou escutar até, mas eu falei, Deus sabe todas as coisas. Mas no próximo ela já vai ganhar, em nome de Jesus. Sabe quando que é o próximo? Daqui 4 anos. Então, 2023, 4, 5, 6, 2027. Até lá muita água vai rolar, né, gente? Até lá muita coisa vai acontecer, mas precisamos estar mais unidos, irmãos. Em todas as batalhas. Ou nós somos um só, ou nós não somos. Já tivemos uma grande decepção no passado, que agora é preço. E nós temos que, por que está voltando isso? Por que está fazendo aquilo? Porque a gente decidiu, o povo de Deus. Então, muita gente se preocupa mais com a gente. Tem até um deputado agora que entrou, ele falou assim para mim, pastor, eu fui visitá-lo outro dia, lá na LESP, daí ele falou assim, pastor, a gente passa até vergonha, porque o pessoal da esquerda fala assim, é que vocês da direita não estudam, vocês não estão nem aí, vocês são desunidos. Nós somos unidos, nós estamos juntos, nós estamos um pelo outro, nós estudamos. Ele falou, minha cara caiu no chão. Eu falei, mas ela não falou mentira, é verdade. Porque as pessoas se unem e conseguem os propósitos. Nós erramos. Me desculpe, talvez você não tenha ido votar, ficou cansado, muitas vezes teve outros afazeres, porque a votação foi das 8 da manhã às 5 da tarde. Muitas vezes choveu, fez frio, fez calor, teve problemas, passou. Daqui 4 anos, a gente não desanime. Irmã, e não deixa entrar isso no teu coração. Tem alguém que é maior que é o nosso Deus, que cuida de nós. Amém? Mas, glória a Deus, temos servos do Senhor. A igreja do Naldinho conseguiu, Manaim, parabéns. 3 da Universal, que se une. Eles não querem nem saber, você só dá o papel, o negócio é assim. Querem votação quando é eleição, eles nem sei quem é. Quem que é? O pastor falou, está aqui o papel, só isso. E conseguiram. Mas Deus continua no controle de todas as coisas. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe, queridos. Está encerrado.